Hoje é dia 20 de maio de 2019, para a turma 12A da Biologia. O assunto é a continuação do trilaminar. Agora a gente vai continuar vendo os detalhes, tá? Então, o primeiro detalhe que eu gostaria de contar para vocês é que, na realidade, esse modelo aqui, que eu mostrei para vocês, vou pegar aqui. Esse, já vou pegar o de cá. Esse modelo aqui, ó, é uma simplificação, tá bom? Por que uma simplificação? Porque o mesoderma daqui de baixo, ele está indicado de uma cor só, como se fosse tudo a mesma coisa, o que não é realidade. Então, se nós olharmos, procurarmos um modelo mais real, então deixa eu colocar aqui, tirar daqui e colocar aqui, próximo tópico, que é o tópico 9, tá? Que é a diferenciação do mesoderma intraembrionário, tá bom? Então, se eu estiver procurando alguma coisa mais real, eu teria uma coisa assim, ó. Vê bem, eu tenho áreas diferenciadas na linha e no nó, ou seja, áreas da fosseta e áreas do sulco primitivo, que são diferenciadas, tá bom? Então, quer dizer, olha essa área azul aqui, ó, é uma área que está mais perto da região do pedículo embrionário, portanto é mais caudal. Olha a área verde aqui, ó, está mais perto da região cefálica, tá? Então, ó, tá pequeno? Então vamos fazer diferente, ó. Vou pegar isso aqui e vou pegar essa área maior, tá vendo? E preciso também de um negocinho desse aqui daqui a pouco. Então vê bem, ó. Olha aqui. Mesmas cores, tá bom? Tá? Então, concordam comigo que essa é a região mais caudal e essa mais cefálica? Portanto, as células do ectoderma que migrarem pela região mais caudal da linha, ou do sulco, buraco do sulco, do buraco da linha é o sulco. Então eu posso falar da linha ou do sulco, tanto faz. Então as células que migrarem pela região mais caudal da linha, elas vão formar esse mesoderma que está aqui, ó, em azul, tá vendo? As cores são equivalentes, tá? Então, é um mesoderma que está com a disposição mais lateral, tá vendo? Mais lateral. Como é que eu chamo esse mesoderma? Mesoderma intraembrionário lateral. Esse mesoderma intraembrionário lateral, no futuro, faz um favor para mim, alguém que esteja aí mais perto, fecha essa porta aí. Esse horário fica impossível dar aula aqui. Obrigado. Então, mesoderma intraembrionário lateral, que no futuro vai formar os vasos sanguíneos. Na realidade, a posição é essa, tá? Eu estava de cabeça para baixo. Então, aqui seria uma região mais caudal e aqui a região mais cefálica. Além de formar os vasos sanguíneos, os primeiros vasos sanguíneos do embrião, o mesoderma intraembrionário lateral também vai formar essa região que está aqui, ó, de lilás. Essa região lilás é chamada de área cardiogênica e no futuro ela vai dar origem ao coração. Coração é um tipo de vaso sanguíneo. Então, continua valendo aquilo que eu contei para vocês. Forma os primeiros vasos sanguíneos do embrião, inclusive o coração. Tá? Agora, desculpa, é lilás essa parte de cima. Essa né? aqui, esse é azul. É que eu confundo com do lado. É rosa. Rosa. Você tem daltonismo? Uhum. Tem. Eu lembro que você contou, ainda brincou com o seu sobrenome. Ó, tá vendo? O cara ganha dinheiro com isso, não esquece. Tá? Então é uma posição mais externa, tá, Gabriel? Tá. Tá? Bem, agora, olha esse aqui, ó. Tá na posição mediana ou intermediária, tá vendo? O rosa. Esse mesoderma, as células que migrarem pelo ectoderma, células do ectoderma que migrarem pela região mediana da linha,
ou do sulco, como queiram, essas células vão formar esse aqui, ó, mesoderma intraembrionário. Qual que é a posição dele? Intermediário. Não é de dentro nem de fora. Como é que eu chamo? Mesoderma intraembrionário intermediário. Esse mesoderma intermediário, ele é chamado também de gononefrótomo. Por quê? Porque no futuro ele vai dar origem às gônadas e também aos rins, tá? Então, mesoderma intraembrionário gononefrótomo, ou intermediário, de células que migraram pela região mediana da linha. Agora, eu preciso mostrar uma coisa para vocês, por isso que eu resolvi pegar esse aqui, mas eu não acho que esse aqui seja a melhor das ideias. Acho que eu tenho um outro aqui que vai dar um tamanho bonitinho, quer ver? O que eu quero mostrar para vocês? Olha aqui, ó. Olha, é uma bolinha que continua com um pauzinho, né? Então eu vou separar a bolinha aqui, ó. Tá? Ficou até um pouco grande, tá vendo? Eu tenho um pontilhado aqui para separar, tá? Então eu coloquei aqui. Pronto. Então, aqui, ó, o que eu tampei com amarelo é o nó de Hansen, tá? E aqui embaixo é a linha. Como é que essa região aqui, se essa é mais caudal, a laranja é mais cefálica. Então, as células que migraram pela região mais cefálica da linha, ou, agora eu vou pegar assim, ó. Olha, partir no meio, tá vendo? Mediana posterior do nó, não é? Ó, meio para baixo, mediana caudal, mediana posterior, que vocês queiram. Então, as células que migrarem pela região mais cefálica da linha, saúde, ou mediana e caudal do nó, vão formar esse mesoderma indicado em laranja aqui, ó, que é o mesoderma de dentro, tá? Como é que eu chamo esse mesoderma aqui laranja? Mesoderma intraembrionário dorsal. Por que dorsal? Porque ele vai formar as estruturas daqui, ó, da minha coluna vertebral, as estruturas que estão no meu dorso. Ele é chamado de mesoderma intraembrionário dorsal. Mas ele tem um outro nome. Ele se chama também mesoderma intraembrionário paraxial. Então ele é mesoderma intraembrionário, tá? Intraembrionário dorsal, mas que é chamado também de paraxial. Vamos pensar por que paraxial? Para quer dizer ao lado. Axi quer dizer eixo. Ao lado do primeiro eixo do organismo, que é o que? A notocorda. Então esse buraquinho está aqui para eu colocar para vocês a notocorda. Então ele abraça a notocorda, ele está ao lado da notocorda. Então o resumo é: células que migram pela região mais caudal do sulco ou da linha. Mesoderma intraembrionário lateral, azul. Células que migram pela região mediana da linha ou do sulco. Mesoderma intraembrionário intermediário ou gononefrótomo. Células que migram pela região mais cefálica da linha ou mediana caudal do nó. Mesoderma intraembrionário dorsal ou paraxial. Tá? Tudo bem? Ele vai formar o que mesmo? Vai formar as estruturas daqui, ó, do dorso, e vai formar no futuro os somitos, que são extremamente importantes, tá? Ok? Tudo bem? Tranquilo? Entenderam? Tá? Bem, o que eu ia mostrar agora? Deixa eu pensar. Tá. Então, agora olha aqui por último, ó. Eu tenho um verde. O que é esse verde aqui? São as células que migraram pela região mais cefálica da fosseta. O buraco do nó não é fosseta? Então, a região mais cefálica da fosseta ou do nó de Hansen. Tá certo? Se essa é mais caudal, essa é mais cefálica.
Como é que chama? O que essas células vão formar? Elas vão descer por aqui e vão formar essa estrutura aqui, gente, ó. Olha aqui, ó. Será que é essa? Eu acho que não é essa, eu acho que é essa. Acho que é essa aqui. Olha ela aqui, ó. Tá? Ela parece um Lzinho, tá vendo? Tá? Então ela vai descer e vai vir pra cá, ó. Vai ficar aqui assim, ó. No meio, na verdade ela fica afundada no meio do mesoderma intraembrionário dorsal ou paraxial. Tá? Então, essa é a diferenciação do mesoderma que eu queria contar para vocês. Tudo bem? Vamos dar uma olhada? Por que essa placa, tá vendo que a notocorda não chega até a placa? Se eu der uma olhada, é até mais fácil para vocês entenderem. Eu tenho um outro modelo que fica interessante. Ele, na verdade, é um modelo da coleção antiga. Nós refizemos, fizemos um monte de coisa, mas esse modelo tem uma coisa que não tem na coleção nova. Por isso eu pedi na hora que fez, quem fez comigo antes deve lembrar que ele era todo separado em partes. Eu pedi para os meninos emendarem as partes, tá? Porque aqui eu tenho o quê? As mesmas estruturas que eu mostrei para vocês, mas tem uma coisa que nesse modelo atual não tem. A notocorda está descendo aqui, tá vendo? Aí ela vem aqui por dentro, ó, olha lá, ó. No meio do quê? Do mesoderma intraembrionário dorsal ou paraxial. E olha que coisa interessante. Ela para onde? Antes, ela é bloqueada pela placa que se chama pré-cordal. Ou seja, a placa que está antes da notocorda. Então, placa pré-cordal. Ok? Tudo bem? Está aqui. Ajudou, né? Ajuda a entender. Tranquilo? Bem, posso continuar? Eu agora vou falar para vocês um pouco sobre notocorda e depois eu vou fazer o que a Gabi me lembrou, que é falar de córeo e alantoide, tá? São os dois outros anexos que estão faltando. Então, se eu chegar até aqui, eu fico satisfeito, tá bom? Então, primeiro, quero falar sobre notocorda. O que é a notocorda? Notocorda, já falei, e muita gente lembra da zoologia, lembra do colégio, né? Notocorda é conhecido como o primeiro eixo de sustentação do embrião. É uma coisa tão importante, mas tão importante como característica taxonômica, que nós somos chamados cordados. Há organismos que têm notocorda. Só que tem um detalhe: a notocorda que nós temos só está presente no nosso período embrionário. O adulto não tem notocorda. Tá? Quem tem notocorda na fase adulta são alguns poucos representantes daquele grupo dos protocordados. Lembra que eu falei de tunicados? Tunicados são organismos que têm notocorda na idade adulta. Tá? Outros, lá a notocorda vira a coluna vertebral. Só que na gente não. Cuidado com isso. Muita gente fala errado. Diz que a notocorda gera a coluna vertebral na gente. Não. Nós não somos anfiocos. No anfiocos ela gera, na gente não. Tá certo? Tudo bem? Então, a notocorda é o eixo de sustentação. Nosso embrião está crescendo e ele precisa de ter um eixo, uma estrutura que dá um reforço nele. Por quê? Antes você tinha um esqueleto hidrostático. Hidrostático, esqueleto de água, igual a gente tem na água-viva, por exemplo. O que é o esqueleto hidrostático do embrião? É formado por aquelas bolsas que estavam em volta dele cheias de água. Então o saco vitelino, na nossa espécie, não tem vitelo, tem água. Segura por baixo. A membrana, o âmino em cima, água também. E o celoma extra-embrionário, que fica entre os dois mesodermas extra-embrionários, água também. Então isso dava um reforço para o embrião. Só que o embrião vai crescendo, crescendo, crescendo e vai ficando cada vez esse reforço, vai ficando essa estrutura, esse arcabouço hidrostático. Está vendo que eu estou tomando cuidado para não falar esqueleto? Porque esqueleto a gente pensa logo em
ossos, né? Então esse, entre aspas, esqueleto hidrostático, ele deixa, tá, de fazer sentido porque o embrião cresce muito rápido. Aí no meio do embrião surge essa estrutura de sustentação que é a notocorda, ok? Ela está dentro do próprio embrião. A notocorda, além de sustentação, ela tem papel, já disse hoje, papel indutor. Ou seja, ela libera compostos para que algumas estruturas possam sofrer diferenciação. Por exemplo, hoje eu falei da troca do hipoblasto pelo endoderma embrionário. Por quê? Porque a notocorda está aqui na frente. E como ela está aqui na frente, e ela vai liberar os compostos aqui na frente, o que você vai ter? Você vai ter um processo mais indução na região cefálica do que na região caudal. Assim, né? Então, começa a ter a troca do hipoblasto pelo endoderma embrionário na região cefálica e não na região caudal. Outras coisas que a notocorda induz a formação do sistema nervoso. Ninguém me perguntou, mas olha aqui, ó. Tá vendo essa bolinha aqui na frente, essa estrutura aqui na frente? Cinza é o sistema nervoso no início da sua formação. Então, tá aqui, ó. Quem que está embaixo dele? A notocorda, liberando compostos indutivos para que forme-se o sistema nervoso. Ele tem alguma sensibilidade aí ou não? Como? Ele tem alguma sensibilidade? Não, por enquanto não, tá? Outra coisa, a notocorda induz a formação dos membros. Então, se você olhar, os membros anteriores se formam muito antes do que os membros posteriores. Então, se você olhar, enquanto você já tem braços com mãos, a perna ainda está indiferenciada. Enquanto nos braços você já tem as mãos com dedos, os pés ainda estão em forma de remo. Tá vendo? Por quê? Porque a indução está aqui em cima, mais na região cefálica devido à presença da notocorda e depois devido à presença do sistema nervoso. Então, essa ação indutora libera compostos e as alterações começam, na maioria dos casos, na região cefálica. Tudo bem? Então, esses são os dois papéis da notocorda. Agora, sobre notocorda, então vamos lá. 10, notocorda. Então, A, falei de papéis, tá? B, eu vou falar de uma coisa chamada processo notocordal. E depois eu vou falar C, do canal neuroentérico, tá? Vamos falar sobre isso então? Bem, a notocorda é um bastão. Então, se olhar, a notocorda tem uma forma de L, descendo lá na fosseta e vindo para frente, não é? Ela tem esse formato aqui, ó. E é um bastão, tá vendo? Ó? Um bastão de tecido. A consistência dela não é igual a um osso. Não é, mesmo que ela não forma osso depois, não é igual a cartilagem. Então peguei uma coisa dura, osso, peguei uma um pouco menos dura, um pouco menos rígida que a cartilagem, e estou dizendo para você que ela não é igual a cartilagem. Ela também não seria tão mole quanto uma gelatina, tá? Eu penso que a notocorda, ela tem uma consistência um pouco mais fina com a gelatina, mas sem chegar numa cartilagem. Então a melhor coisa, a melhor comparação dessa consistência que eu me lembro é aquela geleia de mocotó. Sabe geleia de mocotó de partir que a gente compra e tal? A geleia de mocotó, quem já viu ela, quem já comeu, eu acho que 99,9% das pessoas já comeram, ou pelo menos sabem o que é a tal da geleia de mocotó. A geleia de mocotó é uma coisa marronzinha de partir. Ela é mais consistente que uma gelatina, tá? Ela seria mais consistente que uma gelatina. Então, essa é a consistência dessa notocorda. Só que a notocorda não começa na forma de notocorda. Ela começa nesse formato aqui, ó, que é um formato de bastão.
É um formato de tubo. Tá? Qual que é a diferença do tubo para o bastão? Bastão seria o seu lápis, o tubo, sua caneta. Tudo bem? Então, ela começa como um tubo, mais frágil do que o bastão. Esse tubo, a gente, para diferenciar do bastão, a gente diz que é processo notocordal. Então, a notocorda surge a partir de proliferação dessas células que eu mostrei para vocês aqui, ó, da região anterior da fosseta primitiva, vai descer, vai vir por aqui, né? Passando aqui por baixo, vindo assim. Essas células vão ter inicialmente a forma de um tubo. E depois elas vão virar um bastão, tá? Ficando mais rígidas. Vamos dar uma olhada então? Então, só lembrando, processo notocordal é a notocorda na forma de tubo. Notocorda é o processo notocordal na forma de bastão, não é? Tá? Bem, para você sair dessa forma de tubo e chegar na forma de bastão, surge uma etapa intermediária, que é o que a gente chama canal neuroentérico. Deixa eu mostrar aqui para vocês então. Repararam numa coisa? Que nesse modelo aqui, ó, nós temos uns buracos, tá? Então vê bem, olha, aqui embaixo, exatamente embaixo aqui, ó, eu tenho uma abertura. Essa abertura é o que? Endoderma hipoblasta. E ela vai ficar exatamente embaixo da notocorda. Querem ver? Vou tirar isso aqui, ó, porque isso aqui não tem notocorda. Então, a notocorda se forma aqui assim, ó. Na realidade, na forma primeiro de processo notocordal. Olha, um tubo. Então ela vai estar aqui. Estou pondo para cima para ficar mais fácil a gente ver, tá? Mas tem mesoderma embaixo e em cima, ó. Ok? Tudo bem? Qual o mesoderma? Intraembrionário dorsal. Pronto. O que acontece daqui a pouco? Essa parte de baixo, eita, essa parte de baixo morre. Então está morrendo o endoderma hipoblasto, exatamente embaixo da notocorda. Morreu. Então você teria uma coisa assim agora, né? Olha, assim, tá? Com um buraco embaixo. Embaixo desse buraco, se eu olhasse aqui dentro, ó, o que eu tenho aqui embaixo? O saco vitelino. Estou enfiando a mão dentro do saco vitelino. Pronto. Aí, olha o que acontece depois. Essa parte de baixo, aqui, ó, vai desaparecer. Então você vai ter uma estrutura assim, ó. Olha aqui, ó. O que sumiu? Sumiu o mesoderma e a parte de baixo do tubo. Então sumiu e ficou assim, ó. Olha, tá? Aqui assim. Então, olha, eu tenho agora não um bastão, nem um tubo. Eu tenho, na realidade, um tubo rasgado, tá vendo, ó? Um tubo rasgado embaixo, tá? Se eu olhar esse tubo rasgado, vê bem, ó, olha aqui, ó. Vou colocá-lo aqui. Tá vendo que eu tenho um buraco, ó? Um buraco em cima do outro, tá? E se eu pego esse tubo, eu vou ter um buraco aqui, mas esse é fechado por cima, não é? Mas eu tenho um buraco aqui aberto na lateral, ó, olha. Então, tá vendo essa comunicação que eu tenho aqui, ó? Tá? Nessa região do buraco, aqui, ó, que desce nesse buraco no pezinho do L, né? Aqui, ó, eu tenho uma continuação, uma abertura. Essa abertura vai seguir aqui para baixo e vai seguir lá embaixo. Vai seguir então até o saco vitelino. E se eu olhar aqui em cima, ó, olha, vou colocar, ó, olha aqui, ó. Deixa eu colocar certinho, ajeitar e ajeitar aqui. Pronto. Olha lá, ó. Eu tenho uma abertura que começa aqui, né? Eu tenho aqui o âmnio, eu tenho, se alguma molécula, alguma coisa, poderia sair do âmnio, atravessar o ectoderma, por esse buraco que está aqui, né? Atravessar o mesoderma e cair
lá dentro no saco vitelino. Esse buraco, ele é provisório. Eu chamo ele de canal neuroentérico. Por que neuro? Porque a parte de cima, em cima, eu tenho o futuro sistema nervoso, neuro. E embaixo, na hora que tiver o dobramento, essa parte de baixo, o teto do saco vitelino, vai formar o sistema digestório. Então, entérico. Canal neuroentérico. Por quê? Ligaria o futuro sistema nervoso com o futuro sistema digestório. Ou liga o âmnio com o saco vitelino. Para que serve esse canal neuroentérico? Ninguém sabe. Um palpite que as pessoas têm é que o canal neuroentérico é uma forma de facilitar a comunicação de substâncias, de coisas que estão no âmnio, que poderiam descer até o saco vitelino, e vice-versa. Coisas que estão no saco vitelino e que poderiam subir até o âmnio. Esse canal neuroentérico dura muito pouco tempo. Ele dura um dia, talvez 2. E logo, olha o que acontece de novo. Ó. Olha aqui. Ó. Lembra da parte de baixo que abriu? Ela vai sofrer mitose e vai se fechar. Pronto. Lembra dessa parte daqui, do mesoderma, a parte que está aberta? Ela vai sofrer mitose e vai se fechar. Ó, fechou. Tá? Aí você tem o quê? O tubo rasgado. Só que quando ele vai se fechar, ele não fecha formando tubo. Ele vai fechar ocupando a luz do tubo. Ou seja, virando um bastão. Então agora o que eu tenho? Um bastão. Tá vendo? Então, você começou como tubo, virou tubo rasgado, e ao fechar, ao sofrer mitose, ao reptilizar, como a gente fala, virou bastão, virou notocorda, tá? Tudo bem? Então, é uma estrutura, esse canal neuroentérico, provisória, tá? E que serve para formação do processo, para transformação do processo notocordal em notocorda. Todo mundo acompanhou? Tranquilo? Eu tenho uns modelinhos que eu já mostrei lá para nutrição, eles estão no meu carro. Eu vou só terminar de falar de notocorda, aí vocês vão me permitir uns 3 minutinhos. Eu vou pegar no meu carro aqui os modelinhos, porque são modelos que tem eu vi um defeito neles que eu queria consertar, só que semana passada eles ficaram no meu carro para cima e para baixo e eu esqueci de deixar lá no meu laboratório. Então daqui a pouco eu vou lá pegar e vou explicar para vocês o defeitozinho que tem, que eu vou arrumar, tá? Ok? Bem, continuando então falando de notocorda, antes de eu mostrar esses modelos. O que a notocorda forma então em mim, em vocês? O que ela formou? Ela vai formar uma estrutura importante, mas não é as vértebras da minha coluna vertebral, tá? Não é a coluna propriamente dita. Se eu olhar a coluna, você teria o quê? Você tem uma vértebra, uma outra vértebra aqui, uma outra vértebra aqui e tal. O que acontece com as vértebras? É osso, tá? E no meio passa o quê? A medula espinhal. Concorda comigo? Está passando a medula. A gente tem um princípio em histologia que diz que osso não pode ficar em contato direto com o osso, a menos que ele seja fixado no outro. Tá? Na nossa coluna a gente não pode fixar um osso no outro, porque a coluna permite a gente se movimentar. Se eu fixasse os ossos, eu não seria capaz de fazer nenhum desses movimentos que eu estou fazendo aqui. Tá? Então, aqui é osso e aqui é osso, o que você teria? Um osso batendo no outro, machucando, gerando dor, né? Gerando problemas. Lembra que aqui eu tenho um monte de terminações nervosas chegando e saindo de cada espacinho desse aqui. Então, se esse osso bate no outro, ele vai espremer as terminações nervosas, ele vai trincar, né? Ele vai trincar, vai quebrar, a gente vai perder pedaços dele, e a mesma coisa vai acontecer com o osso de cá. E a dor seria horrorosa.
Para evitar esse tipo de coisa, vai surgir uma estrutura aqui, ó, no meio das duas vértebras. Uma estrutura aqui assim, ó. Essa estrutura é chamada disco intervertebral, tá? Ele lembra muito aquele chiclete Babalu, sabe? Por quê? Porque por fora ele tem uma cápsula. Essa cápsula que está aqui se chama núcleo nodoso. E ela é formada por cartilagem, tá? Cartilagem. E a parte de dentro é uma gelatininha. Fica aqui, ó. É aquele caldinho do Babalu, tá? Essa parte aqui se chama núcleo, que está no meio. O meio a gente chama de polpa. Então, núcleo pulposo. Quem gera um núcleo pulposo? A notocorda. Então, em mim, em vocês, a notocorda dá origem só ao núcleo pulposo do disco intervertebral. Você vai falar, ah, então ela tem pouca importância. Claro que não, ela tem muita importância. Querem ter uma ideia? Sabe quando arrebenta esse disco intervertebral? É quando dá tal, por exemplo, hérnia de disco. O que é hérnia de disco? Você, por exemplo, foi fazer uma mudança da sua cidade para cá, tinha umas caixas para carregar, e quando você foi pegar essa caixa, ao invés de você fazer como você deveria, o que é que você faz para pegar um peso? Você agacha e põe a força na perna, na coxa, nos quadríceps, né? E no posterior da coxa. Aí você levanta. Não é assim que deveria fazer? Só que na maioria dos casos as pessoas fazem o quê? Faz assim, ó, e pega. Quando você está pegando, a força está toda aqui nas costas. E aí você arrebenta uma estrutura dessa. Arrebenta, porque ela é muito delicada. Você arrebenta, o núcleo pulposo vaza, a estrutura que arrebentou também fica ali frouxa e uma vértebra fica mais perto da outra. Uma vértebra comprime a outra. Isso dá, gente, uma dor horrorosa. Horrorosa, tá? Não sei se alguém aí tem, eu tenho 4. Então assim, a dor é medonha. Só para vocês terem uma ideia, só de eu fazer esse movimento aqui já me deu uma dorzinha, só para lembrar como é que é. Mas quando dói mesmo, eu não consigo pegar uma coisa que está no chão. Então para pegar, por exemplo, cair alguma coisa no chão, eu tenho que agachar e até assim, qualquer mínimo movimento que faça, a dor é horrorosa. Meu caso é um caso que é sério, tanto é que eu tive uma época que eu fui no médico, para o médico dar uma olhada, e ele pediu uma ressonância aqui das costas, e ele viu que, falou assim comigo, olha, nesse caso seu aí, normalmente a gente opera, tá? Mas, como é que você está? Você sente dor? Eu falei com ele, olha, normalmente não. Eu sinto dor quando eu paro de ir à academia, paro de fazer ginástica, e aí o que acontece? Você para de fazer ginástica, o músculo fica mais fraco das costas e da barriga também. Resultado, o que acontece? A coluna fica menos protegida, porque o músculo ajuda a segurar na posição. Então, está arrebentado, mas o músculo está segurando, tem força. Se você deixa de fazer, enfraquece. E aí o que vai acontecer? Começa a doer. E quando dá a crise mesmo de dor, é insuportável. Aí ele falou comigo o seguinte, que eu deveria fazer academia o resto da minha vida. Eu não posso deixar de fazer, nem que seja um fortalecimento dessa região, porque senão a dor é enorme. E aí é faca, é operação. Casos mais sérios, mais graves, tem gente que não sai nem da cama, fica acamado porque não consegue se mexer. Não pode nem pensar em se mexer. O que você faz num caso mais sério? Uma operação, por exemplo. Você vai fazer o quê? Você vai colocar um pino aqui. Vai colocar um pino aqui. E vai colocar um afastador aqui, ó. E quando você fizer, você aproveita e limpa as coisas que estão aqui. Porque está comprimindo um nervo,
está fazendo um problema aqui, então você limpa a sujeira que está aqui e põe os afastadores. Bem, operação complicada, operação de risco, muitas vezes tem que ser refeita e é complicado. Outro dia eu dei uma aula aqui para turma da nutrição e aí a aluna me falou que ela tinha feito a operação. Então, eu conheci um outro caso da mãe do meu personal. Ela fez uma operação, só que o caso dela é até mais complicado. É aqui, ó, na cervical. Como é que ela rompeu isso, a gente não sabe. Bem aqui, ó. O que ela teve que fazer? Ela foi a Belo Horizonte, já fez essa operação, acho que fez uma vez, depois teve que mexer na operação mais uma, 2 vezes e não ficou perfeito. Então, é extremamente complicado. E aí você, por causa de uma bobagem, de não pensar direitinho, às vezes você arruma um problema que é pro resto da sua vida, e que pode ser extremamente sério. Tá? Tudo bem então? Então, essa é a notocorda que eu contei para vocês. Ela surgiu agora, vai ficar um tempo e vai desaparecer. Aí eu vou falar de somitos, a notocorda vai estar presente ainda, mas nos somitos, na parte final, a gente vai começar a ver o desaparecimento dessa notocorda e o início da formação da coluna vertebral. Tá? Tudo bem? Então anotem aí. Não se esqueçam mais disso. Notocorda não dá origem à coluna vertebral. E sim, somente ao núcleo pulposo do disco intervertebral. Estamos combinados? Todo mundo entendeu? Tá? Vou pegar os modelinhos para mostrar para vocês. Fala aí. Só uma pergunta. Quando coloca esses pinos e coloca o afastador, ele diminui a mobilidade? Vai diminuir a mobilidade. Onde você colocou, diminui a mobilidade. Tá? Se você tem vários e tem que colocar em vários lugares, você vai diminuir toda a mobilidade que tem ali. Tá? E porque você está juntando, né? Então você se movimenta por quê? Porque uma vértebra consegue se mover com a outra. Então quando você está se movimentando assim, ou para frente ou para trás, qualquer movimento, é a vértebra que vai se moldando. Lembra daquela história que a gente acorda, quando você quer medir a sua altura, é bom que você meça assim que você acordou? Porque se você medir no período da tarde, você vai perder, tem gente que diz que chega a perder 1 centímetro. Por quê? Porque você começa, o peso da gravidade, tudo, o seu peso, tudo, começa a pesar, e aí a sua coluna vai deformando um pouco durante o dia. E vai sendo comprimida pela ação dessas forças. Quando você chega à tarde, você está um pouco menor. Aí você dorme, descansa e tal, fica na horizontal ali, numa posição ali confortável. No dia seguinte você ganhou aquele 1 centímetro de volta. E vai acontecendo isso. Então, quando você coloca o pino, um dos efeitos colaterais é esse. Você perde essa mobilidade. Outra coisa é que nem sempre dá certo. Porque você está falando de terminação nervosa. Então, às vezes é uma coisinha ali que não é difícil de detectar. Então faz a operação, não dá certo porque a pessoa continua sentindo dor. Eu estou falando dor, mas pode ser dormência, pode ser queimação, pode ser alguma outra coisa também além disso, entendeu? Tem gente que fica afetado por coisas assim, que você acha que é bobagem e que às vezes é uma coisa que você tem para a vida inteira. Por exemplo, eu estava indo para a academia, para nutricionista, não sei, um dia à tarde, tranquilo, de moto, tinha moto na época. Aí chegou ali perto ali da Unilavras, veio um cara de entrega, motoqueiro correndo. Eu subi na rua, ia em direção a Unilavras, naquele bar que tem ali, tem um bar ali na esquina, naquela pracinha da Unilavras, ali eu estava cortando para passar por cima e sair no shopping. Eu estava cortando ali. Aí, na época, a via dava direto, não tinha aquela volta, agora você tem que fazer a volta por fora, de frente do condomínio, né? Aí, na hora que eu estava cruzando, veio o cara de moto, louco, fazedor de entrega, e conseguiu, de moto, bater na roda de trás da minha moto, e disse que eu que atravessei correndo, a preferência era minha. Ele bateu na traseira da minha moto, eu desequilibrei a moto novinha, desequilibrei e bati lá no meio-fio e pum, caí no chão. Aí eu peguei, levantei, tal, ainda veio bater boca comigo, dizendo que eu que estava fazendo coisa errada,
Foi só a preferência é minha, não sei o que, eu tava devagar, você veio correndo. Aquela história de sempre, né? Dá vontade na hora você dá um soco na orelha do cara. Aí eu fiquei quieto. Aí eu falei assim, vamos embora. Aí eu só tinha machucado o meu tornozelo que bateu no meio-fio. Fez um buraco assim em cima do tornozelo. Aí eu virei e falei, vamos embora. Aí os caras que vieram me acudir falaram, não, vamos chamar o SAMU, vamos chamar os bombeiros. Acho que não tinha nem SAMU na época. Me chamaram os bombeiros. Aí eu fui parar no Vaz Monteiro. Quando eu fui parar no Vaz Monteiro, o cara virou e falou assim, ainda bem que você veio. Porque o buraco aqui foi grande. E está tudo cheio de terra e de asfalto lá dentro. Então tem que limpar. Aí limpou. Limpou, costurou, etc, etc, etc. Em cima aqui, ó, do tornozelo. Resultado dessa brincadeira. O meu pé é dormente até hoje. Isso já tem o quê? Mais de 5 anos. Talvez mais do que isso. Meu pé é dormente até hoje. Então, melhorou um pouco. Porque antes era super engraçado. Você mexia no meu pé, parecia sempre... Imagina você mexer com a meia grossa, você está com o pé com a meia grossa e alguém mexer na meia. Meu pé era assim. Então, melhorou. Melhorou, mas vai ficar assim, eu acho, pro resto da vida. Por quê? Porque espremeu uma terminação nervosa lá embaixo, lá perto do pé. Então, deu esse problema. Então, imagina aqui onde você tem... Imagina aqui na região lombar, que você tem aquela cauda equina com um montão de terminações nervosas saindo tudo aqui, ó. Se você tem um problema desse, espreme aqui, meu amigo, pode ser que você perca até o movimento da perna, ou coisa pior, ou sinta uma dor horrorosa. Eu sempre brinco que se eu estou nessa crise e cai uma nota de dinheiro no chão, depende do valor da nota, que eu não baixo para pegar não. Se for R$100 eu baixo, mas se for R$5, R$10, ó, chuto para lá e vamos embora, não dou conta, né? Não compensa a dor, porque é uma dor horrorosa, tá? Bem, gente, eu faço, sabe o que eu faço, Gabriel? Na realidade tem todo um sistema. Caiu qualquer coisa no chão quando eu estou com muita dor, aí eu não pego, eu fico olhando para a pessoa que está do lado, não peço não, né? Fico o quê? Fico tentando pegar, dando um jeitinho, aí a pessoa olha e fala assim, quer que eu pego? Eu falo assim, por favor, faça aquele drama para ver se a pessoa que está do lado pega. Se não pegar, chuto para lá e deixa, né? Bem, nota corda é isso. Eu vou buscar os modelinhos para a gente ver um pouco mais sobre essa nota corda. Aí a gente tem 5 minutos, tá bom? Que eu vou aqui no carro, mas dá um espacinho para tomar uma água quem quiser.